Te agradecemos, sabemos que já respondeu. Em nome de Jesus oramos. E alguém diga amém. Amém. Deus abençoe e digo bem-vindos a este encontro dos obreiros. Esta noite estamos a ver 1 Coríntios capítulo 9, e de ler de 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Sublinhe isso na sua vida, porque isso aí deve ser algo. Então, para ganhar, e fiz-me como judeu para ganhar os judeus, os que estão debaixo da lei, para que estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Estamos a ver que a partir desta passagem que vimos, que está nos fazendo aqui para fazer um progresso, para ganharmos almas, para ganhar mais. Então, estás a ver essa nossa sociedade aqui dos judeus, no meio deles, disse: eu quero ganhar mais. E olhou para os outros da sociedade, dos gentios que não tinham a lei, e disse: eu quero ganhar mais. Ele é um ganhador de alma, era um servo de Deus, era um pregador, era um embaixador do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava virado para fazer a vontade de Deus, e quero fazer isto, quero fazer aquilo com sabedoria de Deus. E vou fazer efetivamente o trabalho do Senhor. Então precisamos de sabedoria. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore da vida, o que ganha almas sábio é. Olhas desta maneira, aquele que não é sábio não ganha almas, porque aquele que ganha almas é sábio. Então temos que ser sábios, temos que ter sabedoria. Jesus também diz, Mateus capítulo 10, 16. Mateus 10, 16. Estava enviando os 12 e disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, porquanto sede prudentes como as serpentes, não sejam loucos, sejam, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. E diz no Lucas 21, a partir de 15. Então essas promessas foram dadas como discípulos, como ganhadores de almas, como testemunhas, que ao encontrarmos as almas, temos que dizer, Lucas 21, 15, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Diz que vai nos dar sabedoria para proclamar o Evangelho, sabedoria para pregar o Evangelho, sabedoria para lançar a rede e também puxarmos pecadores do mar do pecado e humanidade. 1 Coríntios, capítulo 1, 21 e 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim no versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Diz, não estamos a falar acerca da sabedoria humana, não estamos a falar da sabedoria de algumas pessoas,
Mas está falando da sabedoria que nós precisamos, a sabedoria divina. Que aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então temos a sabedoria de pregarmos o Evangelho e torna-se relevante e significante e lucrante para aquelas pessoas que puxam para os Cristo. 30. Mas vós sois dele e Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Que Ele que sai acrescentar em nós, quando estamos na face da terra e tocando vinda, trazendo-os para o crente, para o cristão, Ele diz, acima de tudo, Jesus nele nos fez em nós sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Veja isto. Então, quando alguém recebe a salvação, a redenção, então fomos ao Senhor, arrependemos dos nossos caminhos, arrependemos de tudo e de errado que fomos fazer, e dizemos que não há outra coisa que nós possamos fazer aqui diante dele. Dá-me a sua salvação. E Ele nos dá a salvação, e Ele faz para nós justiça. Então nós desejamos a justiça, o reino de Deus, e quando vamos ao Senhor nós oramos. E quando nós oramos e crendo nas promessas de Deus, dá-nos a justiça. A coisa seguinte é salificação. Nós deixamos tudo no altar, consagramos todas as coisas ao Senhor, e como consagramos tudo e dizemos do Senhor, tira esta adâmica natureza em nós, tira-nos o pecado, tira a raiz do pecado em nós. E Ele faz, e depois traz na redenção, pela oração, pela fé, e pela justiça de Deus, pelo desejo, pela fé e oração, e a santificação através da consagração, através da oração, da fé, e dessa maneira que também a sabedoria. E vamos ao Senhor, dissemos, já não, por nós não podemos nos libertar, já fizemos isto e vamos evangelizar, e as pessoas têm falado delas, ainda não viram, ainda não lhes tocou, ainda não lhes dividiu. E como isso temos as escrituras, queremos dizer isto, e explicamos isto a toda a gente, sabemos que você é pecado, você não pode salvar por si mesmo, Jesus pode ser salvar, vira do seu pecado, crê em Jesus Cristo. E fomos esses passos todos, mas ainda não está salvo. Vá a Deus e procura Deus. Digo, precisamos da sua sabedoria. Precisamos da sabedoria divina, para que como estás... Então, Ele vai te dar essa sabedoria. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Diz que vamos a Deus, Ele nos dá a sabedoria, que Ele já se fez sabedoria em nós. E nós temos essa sabedoria, falamos essa sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Não é sabedoria de psicologia, filosofia, não são dessas coisas que vão acabar, mas quando falamos para ganhar a alma ao Senhor, vamos e falamos a sabedoria de Deus, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Não é de acordo com os príncipes deste mundo que conheceu, porque se o conhecesse nunca crucificariam ao Senhor da glória. Esse versículo 8. O apóstolo Paulo aqui está nos dando um exemplo de si mesmo. Como ele ganhou almas, como é que ele pregou o evangelho, como que ele criou ou edificou a fundação. E as pessoas estão vindo à igreja, as pessoas conheceram o Senhor no capítulo 3, no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio arquiteto, e deu a sabedoria, o entendimento, ele diz que como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E como nós iremos ter isto? Essa sabedoria
nos dias de hoje. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 15. 2 Timóteo capítulo 2, 3, 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Conheceu toda a palavra que podia lhe tornar sábio para a salvação através da fé, pela fé que há em Cristo Jesus. Ele vai além disso. Ele diz que você soube toda a escritura que pode te fazer sábio para o serviço. Quer servir ao Senhor, você precisa de sabedoria, precisa de trabalhar para o Senhor, precisa de sabedoria. Que tem que conhecer aí todas as escrituras, que elas vão te fazer sábio para a salvação. Queres ganhar almas, queres ser um ganhador de almas, precisa a sabedoria de Deus. E diz ainda mais aqui, que tens que conhecer toda a escritura, que pode te fazer sábio para a tua salvação. E não abre de ganhar almas, sabedoria para ganhar almas. O ganhador de alma é como um pescador de homens. 2. O pescador de homens é como um machambeiro, que ele tem que lançar a semente da palavra de Deus. 3. O ganhador de almas é um embaixador, o embaixador de Cristo, aquele que lidar com as pessoas para virem a Cristo. 4. Ele é um ganhador de alma, é um advogado, que luta com essas pessoas, que dizer por que você vai morrer no seu pecado, porque Jesus já morreu por ti. Está apelando às pessoas. 5. O ganhador de almas é um pacificador, levando as pessoas para terem paz com Deus. Eles tinham estado na inimizade com Deus, lutando contra Deus, e ele vai lá e eles traz para a reconciliação. Lhes traz e lhes diz: Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles não sabiam isso, e vai a eles, lhes diz isso, essa informação, que Deus lhes ama, que eles tinham que fazer paz com Deus. O ganhador de almas é alguém que anuncia a vinda do rei. Estamos à espera do rei, o príncipe da paz, aquele que vai trazer pessoas para viver lá no seu reino de paz. Então ele vai e anuncia. O ganhador de almas também é um pregador da boa nova, que anda a dizer às pessoas para virar dos seus pecados. Então, olhando toda esta figura do pregador de almas, é alguém que vai testemunhar a Cristo para trazer as pessoas para Cristo. Então precisamos ter a sabedoria do pescador. Então há um mar da humanidade e que nós temos que ir lá para pescar. Então, se você não é sábio, eles vão escapar à sua rede e não poderás lhes colher. Temos a sabedoria do machambeiro também. Alguém que quer lançar a semente tem que conhecer o tipo de solo, o tipo de semente, que também é o tempo em que deve lançar a semente. Para que agora a chuva já caiu, vamos semear. Então precisamos saber quanto cultivar, como regar, como isso desenvolver até poder dar frutos. Então precisamos de sabedoria do machambeiro, precisamos da sabedoria daquele que recolhe, daquele que faz a colheita, de orarmos para que o Senhor possa nos enviar ceifeiros para poderem ceifar. Então precisamos ter também a sabedoria dos ceifeiros para podermos ceifar e não falharmos. A sabedoria de um advogado, alguém que está condenado, então nem está a pensar acerca da sua condenação. Aqui está o juiz, está para encarar o juiz, mas o advogado não perde tempo e ninguém lhe convence que ele está errado. Então, para pedir para misericórdia, que ele vai ser condenado e perder-se para sempre no fogo do inferno. Então, nós somos o povo que temos que ir ao pecador, dizer a ele: você é pecador. Mesmo que você diga que você não vai à igreja, você é batizado, você lê a sua Bíblia, você ora, e eu sempre ajudo o meu pastor. Então, você tem que ir sempre como advogado para lhe convencer que ele é pecador. E na outra mão, você tem que apelar à igreja, para apelar ao juiz, para que ele possa também a sabedoria do embaixador, porque nós representamos outra nação. Estamos aqui nesta nação e nesta terra, neste mundo, que há inimizade com o nosso reino de Deus. Então, por causa disso, eles
estão contra aquilo que é a liderança do nosso Deus. Então temos que lhe dizer neste mundo que estão contra, que se opõem ao reino e ao rei, e como embaixadores, nós temos que dizer que o nosso rei é bom, ele está vindo, ele vai fazer o bem. Precisamos da sabedoria de um pacificador, de alguém que traz, que anuncia boa notícia. Não é uma sabedoria passiva e inativa, mas tem que ser uma sabedoria que não é maldade, que não é fraca, que você é anêmico, não vai dizer nada, eu não vou fazer nada, as suas mãos estão para baixo. Diz que o homem é fraco por causa da sua sabedoria. Não vamos a falar dessa da sabedoria, estamos a falar de uma sabedoria que não tem atividade. Há pessoas que são indolentes, que não fazem nada, são preguiçosas, e quando as pessoas lhe perguntam, eu estou a tomar o meu tempo, eu sou sábio, é por isso que não vou ser ativo agora. Você não está sendo sábio, porque se você fosse sábio, primeiro, a sabedoria não é fraqueza, a sabedoria não é falta de atividade, a sabedoria não é egoísmo ou egocentrismo. Nós sempre estamos pensando sobre elas, eu quero ter isto, então vou adquirir aquilo, vou ter aquilo para mim mesmo. Isso é centro egocêntrico. Então estou salvo, pronto, estou feliz por mim mesmo, tenho dinheiro para mim, é tudo, sou educado, é suficiente, tenho isto, tenho aquilo, é suficiente. Isso não é sabedoria. Sabedoria não é fraqueza, sabedoria não é inatividade, a sabedoria não é egocentrismo, a sabedoria não é se tornar-se uma pessoa dura. E parece que não leram nada acerca do Evangelho na Bíblia. Nunca leram nada acerca de alcançar outras pessoas, tocar outras pessoas. E eles são duros, seus corações, eles não podem fazer nada, estão mortos dentro do seu coração. Diz que eu tenho a sabedoria, mas não quero me envolver em problemas. Eu não quero me envolver com as pessoas que não querem saber acerca da religião. Eu tenho que ser sábio. Então, como temos que ser sábios como serpentes e simples como as pombas, é por isso que sou duro desta maneira. Na fé cristã, a linguagem do Senhor Jesus Cristo é que a sabedoria não é dureza, não é omissão. A sabedoria não é omissão. Há pessoas que fazem coisas simples e metem-se em coisas simples, que toda a gente pode vir à igreja, mesmo os pecadores vêm, toda a gente pode abrir a Bíblia, eles também abrem a Bíblia, qualquer um pode, e omitem as coisas mais pesadas da palavra de Deus. Vai ao mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E por causa disso estão calando, eles estão omitindo isso, eles pensam que são sábios. Não estão sábios. A sabedoria não é omissão. A sabedoria não é falta de significado. Pessoas que somente são insignificantes, eles não fazem nada, eles não ajuntam nada, e por causa disso, porque eles vivem uma vida insignificante, eles desperdiçam a sua vida, a vida que não tem interesse, que não tem nenhum poder, a vida que não afeta ninguém, a vida que não toca nada. Eles acham que são sábios. Não pensa, aquela pessoa saiu e entrou em problemas. Aquela pessoa meteu-se com aquele, então entrou em problemas. Eu estou relaxando na minha vida, eu sei que não tem nenhuma influência, mas isso não é sabedoria. Sabedoria o que é? É trabalho. Sabedoria é trabalho. Em toda a área da vida. Olha para os estudantes. Se os estudantes são sábios, eles devem trabalhar. Alguém no mercado, se a pessoa é sábia, tem que trabalhar. Alguém na política, se aquela pessoa é sábia, tem que trabalhar. Olha para toda pessoa em toda a área. Sabedoria é trabalho. Sabedoria é uma pessoa que investe. Que a pessoa investe o seu dinheiro nisto. Vou procurar isto, chego lá para investir isto, vou tocar aquela vida hoje. Então está à procura de algo para fazer, está sempre procurando uma vida para tocar, está sempre procurando alguém para lhe transformar. Sabedoria é um investidor, e também a sabedoria não é egocentrista. Nunca diz eu estou cansado, agora não posso fazer mais nada, eu já tentei. Ele é uma pessoa sacrificial, ele sai, ele alcança os outros, é uma pessoa que vive uma vida para trocar os outros. A sabedoria não é uma devoção.
Quando alguém é devota para alguma coisa, para uma chamada, quando ele é devotado para alguma responsabilidade, a sua vida está lá, a mente está lá, a sua vida está lá. Isso que é sabedoria estamos a falar. A sabedoria que é obediente. A sabedoria é obediência. Quando você ouve a palavra de Deus, ele vai para todo mundo e prega o evangelho a toda a criatura. Então disse em todo lugar, mesmo em época seca e chuvosa, vai para lá e vai envolver, tocando pessoas, ganhando almas. Isto é que é sabedoria. E a sabedoria também é mistério. É mestrar-se sobre si mesmo. É um tipo que aquele tem um treino, porque ele, mesmo sendo naturalmente uma pessoa cansada, uma pessoa preguiçosa, ele mestra, ele faz alguma coisa para mestrar na sua vida, para mudar. Ele tem uma forma de se mestrar e mestra sobre si mesmo. Isso é sabedoria. Esse que conta uma sabedoria ativa e não é pobre em todas as áreas, porque se não há, então torna a pessoa produtiva. Então não torna a pessoa ter alguém sem alguém, é um inútil. Então você nunca pode ser inútil, que ele tem uma marca, porque Deus já nos dar essa sabedoria, a verdadeira sabedoria, uma sabedoria ativa, que estamos a falar acerca hoje. A atividade, a sabedoria ativa, a sabedoria ativa, a sabedoria ativa que faz alguma coisa no tempo frio, no tempo seco, que não só está servindo para certificado, a sabedoria que não está fazendo só recomendação de testemunho de alguém para o outro. Aquela pessoa é sábia, sim, está tudo bem. Essa pessoa é sábia, ele tem muitas coisas, ele fez muitas bíblias, ele conhece muitas sabedorias, muitos versículos. A sua vida também, eu sei que a sua oração é espiritual, mas não faz nada no público. Até o público, até a sabedoria chegar. Você irá fazer alguma coisa e pessoas dirão, você não irá dizer que eu sou sábio, as pessoas verão a sua ação da sua vida, irão ver o que você faz. Eles verão que a sua vida está tomando vida, está crescendo, está saindo do mal para o bem e do bom para o melhor. Então eles vão dizer que ali tem uma sabedoria ativa, positiva naquela pessoa, naquela mulher. Você vai ser a pessoa. Você vai ser a pessoa. E a sua vida vai contar para o reino de Deus em nome de Jesus. A sabedoria ativa e o sacrifício frutífero do ganhador de alma. 3 coisas iremos falar. Primeiro, a servitude ganhadora e progressivo do ganhador de almas. 2, a vontade sofredora do servo passionante. 3, o sacrifício digno de o perseverante santo. Primeiro, qual é o primeiro ponto? A servitude ganhadora e progressiva do ganhador de almas. Capítulo 9 de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9 de Coríntios, 19 e 16. Assim, pois, essa é a pessoa que diz que eu tenho alguma coisa para fazer. Diz que anuncio o evangelho. Não tenho de que me gloriar, pois me imposta esta obrigação. Então, ele diz que não vou passar nesta vida como um réptil que passou do chão e não podemos ver nenhum trilho de onde passei. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma marca no mundo nesta que vivo. Então as pessoas irão conhecer o seu nome, irão conhecer o seu endereço. Então, eles vão conhecer alguma coisa que você terá feito. Você vai deixar o legado. Porque irão dizer, esta pessoa, aquela mulher, aquele cristão, obreiro cristão, fez alguma coisa. E podemos ver aqui o legado que deixou.
você vai deixar alguma coisa atrás. Veja o 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu já sou salvo, já não tem, saduceus já não podem me impedir, os escribas não podem me, nem os judeus não podem me, nem os gentios, não estou lhes devendo nada, não tem nada que eles possam, eu estou livre de todos. Mas veja o que ele diz aqui, mas fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Essa é servitude. Eu fiz-me a mim mesmo servo para todos. Veja o que o Senhor Jesus diz, Mateus 20, versículo 25. Mateus 20, versículo 25. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo-nos que o serviço é uma coisa muito importante na vida. Então, se você se torna servo, você não está se tornando a si mesmo o Senhor, o Mestre, você não está se fazendo a si mesmo como um impostor que vai destruir qualquer coisa, mas você está aqui para servir. O Filho em si mesmo servindo aqui. O sol serve, a lua, a nuvem também, a chuva também serve à humanidade. O chão também serve à humanidade. O petróleo também, que se encontra neste lugar, daquele lugar, está servindo a toda a gente. Mesmo o carvão também está servindo. O ferro serve alguma coisa. Então tudo está servindo. E você diz que é filho de Deus, criado, recriado e redimido pelo Senhor. Você também tem que servir. É essa servitude que aqueles que são grandes, que o Senhor deu a vida através da salvação, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto dele, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que grandes exercem autoridade sobre eles, quer dominar os outros. Mas não será assim para vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. Alguém aí? Seja serviçal. Essa é a servitude que torna-nos sabermos que estamos servindo ao Senhor. Diz aqui no Lucas capítulo 22, Lucas 22, eu me fiz o servo de todos. Lucas 22, 25. Lucas 22, 25. E ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Apóstolos, assim não será convosco. Discípulos, assim não será convosco. Filhos do reino de Deus, para vós não será assim. Os seguidores de Jesus Cristo, eles não podem ser assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está sentado, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Diga alto ao fim do versículo, como quem? Como aquele que serve. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu dei um exemplo a vós. Eu vos dou o padrão. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Nós precisamos de servir na pregação do Evangelho. Devemos pregar esse Evangelho. Romanos capítulo 1, 16. Romanos 1, 14. A partir de 14. Eu sou devedor, tanto para grego como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes. E assim também está em mim, como pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós. Veja, aquele que é o nosso Senhor, aquele que morreu por eles, e me deu a mensagem para ele. Ele deu-me a salvação. Ele disse: tem que lhes dizer acerca da sua salvação, para que eles possam ter salvação. E se eu prego a eles, eles vão ter a salvação. Então eu estou devendo-os.
não por causa da transição, mas é porque eu tenho essa de Jesus, me deu a palavra. Então eu sou devedor para os gregos, para os bárbaros, tanto para sábios como aos ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. O que isso quer dizer? Assim que eu estou aqui, estou respirando, assim que estou vivendo e tenho a voz para falar, assim que tenho pernas para me levantar, assim que eu tenho olhos para ver, assim que sei que há alguma coisa dentro de mim que pode alcançar outras pessoas e lhe dizer alguma coisa e dizer alguma coisa, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois eu não sou mesmo vindo desentendimento, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que os judeus possam juntar-se para matar, diz que eu não me envergonho. Porque estão dizendo, você entrou agora na nova religião, você já foi para outras coisas, já te enganaram. E o que você está trazendo? Eles não entendem, são cegos. Mas eu sei que o Evangelho é a única coisa que pode salvar. A salvação somente está em Cristo. Então tudo que eles dizem, isso não me importa. Podem falar mal acerca do Evangelho, acerca de mim, mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar de quantas pessoas? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu oro que Deus possa nos dar essa sabedoria, esta mente de Cristo, possa nos dar o coração para também sermos servos do Senhor em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Romanos 6, 20. Romanos 6, 20. Porque quanto eres servos do pecado, estás livres da justiça. Então tudo aquele que quer, qualquer que está salvo do pecado, qualquer que pela graça foi liberto do pecado, ele tornou-se um servo de Deus. Servo de Deus. Porque quanto eres servos do pecado, você tenha você vai ser frutífero. Você vai pregar o Evangelho. Ele diz aqui em 2 de Coríntios, capítulo 4, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós também servos por amor de Jesus. É por isso que ele diz, eu me fiz disponível, tornei-me servo de todos. A pregação do Evangelho é muito importante. A pregação da salvação é importante. A salvação de almas é muito importante. É eternal, é importante. Salvar a alma é resgatar a alma do sofrimento eterno. É por isso que é importante. Não há nada importante do que isso. Resgatando a alma do sofrimento eterno. Salvar a alma e tirar a alma para um lugar de descanso. Não há nada que alguém possa fazer para dar o descanso da alma, a não ser pregação do Evangelho e dizer-lhes como eles podem entrar no lugar de salvação. Salvando a alma é libertar para Satanás, de Satanás e do poder de Satanás. Satanás está pegando as pessoas. Satanás está pegando as pessoas, apertando-as para que ninguém possa tirar das mãos dele. A educação não pode fazer, psicologia não pode fazer, ciências não pode, política não pode, dinheiro não pode levar as pessoas da mão do diabo, porque ele está pegando-lhes firme. Então não há outra, a única coisa que pode fazer é a redenção em Jesus Cristo, é a salvação em Jesus Cristo. É por isso que vimos nessa salvação como muito importante, para lhe libertar as pessoas das mãos do poder de Satanás. E a salvação, quando você prega a salvação para as pessoas, é para separar a alma de um veneno doce. Você vê as pessoas que estão tomando o veneno doce. As pessoas amam, gastam seu dinheiro e vão comprar aquele veneno.
gastam a sua vida para servir muito mais desse veneno, porque é doce. Mas você quer lhes separar desse pecador, dessa alma, desse veneno doce. Então, por isso tem que tomar sabedoria, tem que ter uma verdadeira fala, vai tomar também uma verdadeira oração. É por isso que esse trabalho maior que você tem que fazer, salvando a alma, é tirar a alma da intimidade da destruição. O pecador está associado com amigos que lhe destroem, então tem intimidade com eles, ele está junto com eles, e ele disse, o pecado diz também, vou morrer comigo, eu também vou morrer contigo. Então há um concerto entre eles, não sabem que essas pessoas que estão tendo intimidade com elas, se associam com elas, são destrutivas. Eles vão lhes levar para o inferno, e você tem que ir e dizer àquela pessoa, saia daí, daquela intimidade, e relação que eles têm com os destruidores. E você quer ganhar aquela alma de um amor desconhecido das suas almas. Ele já ouviu acerca de Cristo, mas não sabe nada. Ele já ouviu, Cristo está na Bíblia, Cristo veio ao mundo, ele abriu os olhos das pessoas, curou os doentes. Cristo é um criador de uma grande religião chamada cristianismo. Eles vão mencionar as pessoas em muita coisa, mas não sabem nada acerca de Cristo, que ele é o amor das suas almas. Eles amam tanto que até morreu por eles em particular. Eles não sabiam disso, e por causa disso, você tem que ir lá e lhes dizer, para lhes confirmar, dizer que Jesus é o amor das suas almas. Então, isso é que é a nossa parte importante, um dever importante, para que nós possamos ter essa sabedoria de fazermos isso com sabedoria. Então, se pensamos acerca daquilo que Jesus disse, que o que valerá o homem ganhando todo mundo e perder sua alma? O que o homem dará em resgate da sua alma? Você sabe qual é o significado disso? É o valor da alma. É que é muito mais, é tão grande, é tão alto do que todo mundo, todo material que está no mundo. Então, se você vai ganhar qualquer coisa no mundo, como dinheiro, se você quer ganhar alguma coisa no mundo, como propriedades, se você quer ganhar alguma coisa, como alguma coisa tangível, um certificado, como vai ter isso? Você não é dizer, eu tenho sabedoria. Primeiro você precisa, tem que ter um propósito definido. E essa coisa eu preciso. Este negócio eu quero fazer. Este objetivo eu quero alcançar. Então isso é um propósito definido. É um investimento de tempo. Investe o seu tempo e os seus recursos também para poder ter alguma coisa neste mundo. Então há um investimento para você ganhar alguma coisa. Investe a si mesmo, investe energia, investe o seu poder, investe o seu talento, e não somente isso. Então também há uma fé ativa. É por isso que você cora, é por isso que você vai ao serviço, é por isso que vai para aquilo, encontra. É isso que o machambeiro vai à machamba, é por isso que a criança vai à escola, porque tem uma fé ativa para fazer isso. Porque se eu fizer isso, vou alcançar aquilo ali. Se vou ao trabalho, vou ter no final do mês o salário. Então tudo que a pessoa está procurando neste mundo, então precisa ter uma fé ativa. E não somente isso, tem que ter uma prática da sua performance. Se você quer ganhar alguma coisa no mundo, no negócio, na política, na ciência, na educação, então não é ler uma vez e parar por aí, não. Você precisa trabalhar todos os dias. Então tem que fazer continuamente. Continuar a praticar, a exercitar. Então, para você, também preciso de negar-se algumas coisas. Então as pessoas estão a jogar futebol, estão a brincar, eles estão indo de um lado para o outro, mas como você tem um propósito, tem algo para alcançar, você tem que se negar a si mesmo. Não posso fazer isso agora, não posso ir lá agora, não posso atender isso agora, porque depois disto é que eu vou fazer. Então tudo queremos ter neste mundo, mesmo a terra no mundo, mesmo qualquer coisa, mesmo a terra, você precisa ter uma negação própria. Então, se você quer ganhar alguma coisa, você tem que ter amor, afeição e também amizade com essas coisas. Você tem que se entregar a si mesmo para aplicar-se, para ganhar o emprego. Você vai para a entrevista e eles vão olhar para ti, vão olhar a sua maneira de falar, a sua dicção, as respostas que você dá. Você está se vendendo a si mesmo. Então, você tem que ter uma afeição para isso. Você tem que ter também amizade com eles. Para você ter alguma coisa neste mundo,
precisa ter uma sabedoria, um conhecimento crescente. Então, tudo aquilo que você sabe agora é aquilo que ainda não sabia. Então, precisa de você desenvolver sabedoria. Então, se quer alguma coisa alta, grande, você tem que estudar, você tem que aprender, de tal maneira que você tenha um conhecimento acrescido. Então, também tem que ter a vida diária para isso. Ninguém vai fazer isso para outra pessoa. Não. Tudo aquilo que você tem que fazer para ter alguma coisa, para possuir alguma coisa no mundo, a salvação é tão maior do que qualquer coisa no mundo. A alma do homem é tão grande do que qualquer coisa no mundo. Então, se você tem que fazer todas essas coisas para ganhar alguma coisa, poucas coisas daqui do mundo, como muito mais você tem que fazer para ganhar uma alma, para alcançar as almas, que é tão maior do que qualquer coisa. Então temos que ter um propósito definido. Eu sou cristão, sou ganhador de almas, eu vou ganhar almas. Alguém aí, eu vou ganhar almas. E não somente alguma coisa só determinar, mas tem que ser um propósito definido, que eu vou ser um ganhador de alma. Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa, vou investir o meu tempo. Vou investir os meus recursos. Você vai investir o seu tempo se você quer ganhar alguma coisa, ganhar almas. Então você tem que investir o seu tempo no dia, na semana, ou este tempo vou dedicar. Como eu quero progredir? Então precisa de alguma hora para ir ao trabalho. Como você vai conseguir isso na educação? Você vai determinar o seu tempo para estudar. Como você vai tornar no seu negócio? Tem que dedicar algum tempo para ir para o mercado ou qualquer sítio. Então, se você fizer qualquer momento, em qualquer coisa que você quiser, que ao momento que chegar na sua vida, isso não vai tornar, você não vai conseguir. Mas você vai determinar a hora, o seu recurso para essa coisa. Então, vai ser uma fé ativa. Alguém aí tinha que ser o meu convertido. Alguém que tem que lhe conseguir. E eu tenho que alcançar alguém, porque se ninguém faz, eu terei que fazer. Então, você vai continuar a praticar a sua performance, e por causa disso, vai alcançar a perfeição. Então, aquilo que você vai fazer já hoje, não quer abrir a boca, eu disse que agora não, vão me rejeitar, quero fazer isso agora, mas você diz que tenho medo, não vão me ouvir. Nunca vai fazer. Em vez de você temer, faça, e você vai ganhar a alma. Tem que haver também uma negação própria. Tem que se negar a si mesmo para algumas coisas, daquelas coisas fáceis. Existem coisas, quando você tem que saber que tem um trabalho. Eu tenho muito trabalho para fazer. Tenho 1, 2, 3, 4. Então começa a olhar. Eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho para fazer. O que eu vou fazer? Então amanhã também vai começar a olhar para aquelas coisas. Tenho 5 coisas para fazer. 2. Também não é agora. 3, eu não posso fazer isso agora. 4 também não vou fazer. Então hoje não vou fazer. Então, se você não falar, não dizer nas coisas simples na sua vida, nunca vai fazer as coisas difíceis. Nunca vai fazer as coisas que são vistas como são poucas coisas. Aquilo que você diz que acha que pode fazer na vida. Então, se você quer ter progresso em qualquer coisa, olha para as coisas mais difíceis. E quando você está com medo, e você tem energia, quando você tem a excitação de fazer, quando você quer se levantar para fazer, ainda não está cansado, é aquela coisa difícil que você diz, eu vou fazer isto. Então, se eu terminar isto difícil, vou olhar para as coisas menores. Então, se você quer ser um ganhador de alma, é o que você tem que fazer. Começa com maiores, as coisas difíceis. Aquelas que vão te fazer você temer. É isso, vai para lá. E assim você vai ter sucesso. Então, se você quer ter promoção do seu chefe, se você não há amor, não há afeição, você está a todo momento, não há sempre murmúrios, um tipo de críticas em todo momento, criticando a todos, criticando o governo, o chefe, você não vai conseguir nesse escritório, nem em nenhum sítio. Então, na igreja também não vai conseguir. Vai à igreja, toda coisa é negativa, não gosto daquilo, como aquilo é desta maneira. Você está murmurando, você não vai ir longe. Mesmo na igreja, se você quer alcançar alguma coisa em todo lugar, no mundo, na igreja, na família, tem que haver amor, tem que haver afeição, tem que haver amizade, tem que você ter a atitude amigável e a boa disposição. Se você quer ganhar almas, eles vão olhando para ti,
Então você carrega zanga na sua cara, a depressão na sua cara, o cansaço na sua cara. Você não está excitado daquilo que está fazendo. Então, você não está animado, quer fazer. Então vamos dizer, como é que você vai falar comigo? A maneira como você anda, do jeito como você faz as coisas. Então você tem que trazer uma cara livre, aquela que traz na verdade um sorriso amigável. Então, para poder fazer alguma coisa na sua aparência, como é que ele vai falar comigo assim? É assim como nós devemos nos tomar. Não temos que ter amor, temos que ter a bondade, a amizade. É essa afeição que nós precisamos para nos fazer também ganhadores de alma. Então estou a ver aí ganhadores de almas aí. Você será em nome de Jesus. E depois faça a regra de ouro. Faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam. Você já tem a salvação. Você conhece o caminho porque alguém te falou. Então você já alcançou. Já você teve isso. Então assim também traga os outros. Leva os outros. Você descobriu o caminho de ir para o céu. Então vai dizer ao seu amigo. Mostra a ele o caminho da perdição, o caminho do céu. Então essa é uma regra do ouro. Aquilo que você quer que os outros façam para ti, faça também para os outros. E você vai ser sucedido em nome de Jesus. Alguém, eu disse que você vai ter sucesso em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. A vontade sofredora do servo compassionado. A vontade sofredora do servo compassionado. 1 de Coríntios, capítulo 9. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Fiz-me como judeu para os judeus. Sabe o que isso quer dizer? Ele disse, nasci de novo, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, sou discípulo de Jesus Cristo. Mas quando eu vejo um judeu, eu me torno como judeu, eu ajo como judeu, eu penso como judeu, eu vou meu caminho como judeu, porque eu quero tocar os seus interesses, quero lhes atrair. Eu não quero ser muito diferente com eles, para que eles possam dizer, mesmo sabemos que você é judeu, mas agora já foi a Roma, já foi a outro lado. Ele diz, eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. E este é meu propósito, não vou estando cada vez mais nos meus interesses, na sua tradição, nas suas rituais, mas eu faço isso para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Eu quero que você entenda isso. Ao estilo de vida do apóstolo Paulo e aquilo que é a sua mente. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Vamos ver o que está a dizer aqui. Algumas vezes nós não fazemos nada para interessar as pessoas do que estamos a falar com elas. Então, não temos nada para nos identificar com as pessoas que estamos a falar. O apóstolo, ele disse, eu me fiz judeu para ganhar os judeus. Ele disse, alguma coisa tenho que fazer. Eu posso fazer alguma coisa que não vai envolver o compromisso, mas para o judeu eu posso ser um judeu. Veja o que ele diz aqui em Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por causa do amor dos meus irmãos. São meus parentes, segundo a carne. Estamos a ver aqui que estamos a pensar a paixão da sua vida. E se eu sou chamado a Cristo, então eu tenho que lhes trazer toda a nação para conhecer o Senhor. Mesmo posso sofrer do outro lado, mas se isso vai trazer a salvação para ele, veja capítulo